Galera, que corrida a gente teve no GP de Zandvoort. O GP da Holanda pode ser um daqueles que a gente possa dizer, talvez a gente tenha visto um ponto de virada no campeonato. O piloto australiano Oscar Piastri venceu e esse pode ser um dos pontos definitivos para ele levar esse campeonato de 2025. Ele não só venceu, mas também viu seu companheiro de equipe Lando Norris, que está disputando o campeonato com ele, abandonar a corrida e zerar nos pontos. E o resultado disso é o seguinte: o Oscar Piastri tem 34 pontos de vantagem para o Lando Norris, faltando apenas 9 corridas das 24 programadas. Claro, você olha para o número de 9 corridas e parece bastante, mas essa diferença pesa e pelo campeonato estar entrando na reta final, o psicológico do Norris pode influenciar muito. Mesmo que aconteça com Piastri, algo semelhante com o que aconteceu com Norris, a tendência é que ele consiga administrar essa margem de pontuação que ele tem. E para ser honesto, a McLaren está tão forte em 2025 que mesmo em finais de semanas complicados, dificilmente ela sai do pódio. É no mínimo um segundo ou um terceiro lugar. E aí vem a pergunta, será que já dá para cravar o título dele na Fórmula 1? A Fórmula 1 é muito imprevisível, a gente sabe disso. Por mais que os carros sejam muito mais confiáveis do que na década de 80, 90, as falhas ainda acontecem e podem custar muito caro, como o que derrubou o Norris nesse domingo. E é claro, o Piastri não está livre de que isso possa acontecer com ele. Mas vendo pelo lado psicológico, tudo está a favor do Piastri, que já é um piloto bem frio. Enquanto o Piastri chega com uma boa vantagem de 34 pontos, mais tranquilo, o Norris vê que ele precisa correr atrás do prejuízo. Então sim, ele vai ter que ser mais agressivo, tanto em corrida, tanto em classificação. E é aí que mora o grande perigo, quanto mais arriscado for, mais chance de erro. Falando em destaque do GP de Zandvoort, a gente teve pódio de Isaac Hadjar. O piloto francês conseguiu levar sua Racing Bulls para o terceiro lugar. Já a Ferrari teve um domingo para esquecer. Tanto o Leclerc quanto o Hamilton abandonaram a corrida por acidentes. Hamilton porque errou sozinho e Leclerc foi tocado por Kimi Antonelli. Já estamos em Race Week e esse final de semana já tem GP da Itália, a corrida mais importante do ano para a Ferrari. O Hamilton, que parecia um pouquinho mais conformado com o carro esse final de semana, cometeu esse erro e acaba abalando ainda mais o psicológico do piloto britânico. Então a gente só pode torcer para que a mística que tem no circuito de Monza haja em favor da Ferrari. Outra equipe que não teve muito o que comemorar foi a Sauber. Tanto o Nico Hülkenberg quanto o Bortoleto ficaram fora da zona de pontuação, quebrando uma sequência de 6 corridas dentro do top 10. No caso do Bortoleto foi um pouco de azar logo na largada. O Bortoleto não largou bem por um problema na embreagem e acabou ficando. E depois a estratégia de pits da Sauber também não funcionou direito. Enquanto todos os pilotos pararam para trocar pneus durante o safety car, Bortoleto ficou na pista com um pneu de 37 voltas. E ele, que estava em décimo, em 2 voltas já estava em 16º, perdeu 6 posições rapidamente. Vamos repassar rapidinho os acontecimentos da corrida. O pole position Oscar Piastri largou com tudo e disparou na frente. Logo atrás, Lando Norris, que vinha em segundo, perdeu a posição para Max Verstappen. O piloto inglês até tentou resistir, mas Verstappen foi super agressivo. E eu vou ser honesto, eu não esperava isso do Verstappen, eu achei que ele ia se manter ali na terceira posição. Mas ele foi com tudo e conquistou a segunda posição logo no início da corrida. Isaac Hadjar se manteve firme do início ao fim da corrida, conseguiu segurar Charles Leclerc, que ganhou a posição do Russell na largada. Gabriel Bortoleto, que não largou bem devido ao problema na embreagem, na primeira curva já era o último colocado, porém durante a primeira volta ele ainda conseguiu recuperar a posição de Lance Stroll. No entanto, Stroll tentou uma ultrapassagem ousada, bateu no Bortoleto e acabou quebrando a asa do brasileiro. Enquanto isso, lá na frente, Piastri abriu uma vantagem de 3,5 segundos para Verstappen. Só que a Red Bull de Verstappen não tinha o mesmo rendimento das McLarens. Então Norris, que tinha 2,5 segundos para Verstappen, logo começou a diminuir essa diferença. Em apenas 6 voltas, Norris quebrou essa vantagem e ultrapassou Verstappen na volta 9. Logo depois de ultrapassar Verstappen, Norris tentou quebrar a vantagem para Piastri, com a vantagem de 4,4 caindo para 3,1. Isso durou mais ou menos até a volta 16. A partir dali, a corrida se estabilizou e ficou apenas naquilo mesmo. O segundo stint do pessoal começou logo após o acidente de Lewis Hamilton na volta 24. Hamilton, que acabou perdendo a traseira do carro e batendo sozinho na curva 3. Com esse acidente, ativou um safety car e juntou todo o pelotão. Norris seguiu mantendo a pressão, geralmente a 1,5 segundos de Piastri. A calmaria durou mais ou menos até a volta 52, quando foi a vez de Kimi Antonelli acertar Charles Leclerc depois da sua parada no box. Com isso, mais um safety car na pista, isso inaugurou a terceira stint dos pilotos. Norris continuava colado no Piastri, mas na volta 65, fumaça começou a sair de dentro do cockpit da McLaren. Sem nenhuma condição de continuar, o Lando parou o carro e abandonou a corrida, deixando o caminho livre para Piastri vencer, Max chegar em segundo e Hadjar, que estava em quarto, virar o terceiro colocado. Com esse abandono do Norris, inclusive, foi acionado mais um safety car na corrida.
Falando do Bortoleto, ele ainda tentou se recuperar durante a prova. Ele aproveitou o safety car que Lewis Hamilton causou ali na volta 22 para calçar pneus duros. O piloto brasileiro ainda conseguiu ganhar umas 3 posições, isso porque o Carlos Sainz e o Leon Lawson se tocaram e acabaram indo para os boxes. O piloto brasileiro chegou a aparecer na 13ª posição, atrasando um pouco a sua ida aos boxes. Só que seus pneus já tinham quase 40 voltas. Durante o safety car que o Charles Leclerc causou, o Bortoleto não parou nos boxes e todos os pilotos que estavam próximos a ele pararam. Então todos os pilotos que pararam colocaram pneus médios, como Esteban Ocon, Franco Colapinto e Nico Hülkenberg, passaram ele facilmente, e ele caiu de P10 em menos de 2 voltas para P16. A equipe Sauber só foi parar ele de novo na volta 63, colocando pneus macios. Voltou lá atrás em último, mas recuperou a posição de Pierre Gasly, que abandonou, e de Kim Antonelli, que levou 10 segundos pela colisão com Charles Leclerc e depois mais 5 por exceder o limite de velocidade no pit. A Ferrari, por sua vez, teve um domingo desastroso. No final das contas, nada poderia preparar a equipe Ferrari para um duplo abandono. E resta para o torcedor ferrarista torcer para a Ferrari ir bem em Monza. E agora o campeonato ganha contornos um pouquinho interessantes. Restam apenas 9 corridas para o final da temporada 2025, e a queda de Norris no GP de Zandvoort pode ter um peso enorme. E a diferença de 34 pontos entre Norris e Piastri é uma mensagem clara. Pela primeira vez, o campeonato está realmente nas mãos de Piastri. É só manter. Mas e aí, o que você achou desse GP de Zandvoort? Vocês acham que foi uma boa corrida? Deixa aí nos comentários aí pra gente. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. Segue a gente nas nossas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo e também estão na descrição. Então é isso, pessoal. Obrigado pela audiência e até o próximo vídeo.